Olá, amigos. Agora sim, nós estamos na aula 15. Ué, a aula anterior não era a aula 15? Não, era a aula 14. Eu estou consertando esse fato aqui, tá, gente? Peço desculpas a vocês novamente. Tá? Então, nós estamos aqui realmente na aula 15, que vai dar início à Era Vargas. Mas, no geral, nós vamos tentar abordar tudo isso aqui, ó. Era Vargas, democracia populista, ditadura militar e redemocratização. Então, todos esses assuntos aqui vão de 1930 até 1980, um longo período de tempo, né, para ser discutido, porque são muitos fatos, são diversos eventos e, é claro, foi um período muito movimentado da história brasileira. Porém, nós temos que destacar aqui que Era Vargas, ela corresponde de 1930 até 1945. Depois ele volta mais ou menos em 51, se eu não me engano, né? vai, vai se suicidar em 54. Né? Esse período nós vamos chamar de democracia populista. Mas Era Vargas mesmo, nós corresponde a de 1930 até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, que eu quero que vocês tenham isso como referência, tá? Certo? Aí então tá. Nós temos professores aqui, Maria Afonso, que é o que está explicando a vocês, e Leonardo Castro, que elaborou esses slides aqui muito legais. Obrigado, Leonardo. Você é um excelente colega de trabalho. Vamos lá. Continuando aqui, ele empregou essa frase aqui muito interessante. O que é história? A história é uma disciplina do contexto e do processo. Do contexto quer dizer o quê? Que toda pessoa pertence ao seu tempo, em uma determinada época, né? Então, a pessoa come a comida da época, bebe a bebida da época, escuta as músicas da época, veste a roupa da época. Então, toda pessoa pertence à sua época. Essa época a gente chama de quê? De contexto histórico, certo? Então, vamos lá. A história é uma disciplina do contexto e do processo. Por quê? Porque a história ela não é estática. A história ela é feita através das ações humanas. Essas ações humanas a gente chama de movimento histórico. Esse movimento histórico a gente chama também de processo. Onde o historiador Edward P. Thompson, Edward Palmer Thompson, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele não é objeto da história, mas sim sujeito dela, porque é ele que a faz de acordo com o tempo em que ele atua, de acordo com o tempo que ele vive, certo? Então todos nós somos sujeitos históricos, todos nós fazemos história. Perfeito? Muito bela essa frase aqui, e obrigado, Leonardo, por ter escolhido um excelente historiador como referência aqui da nossos assuntos. Vamos lá. Então, prosseguindo aqui, em Era Vargas, nós já temos a Revolução de 30, que já foi discutida discutida não, mas exposta na aula anterior, né? Nós temos a narração dos eventos que resultaram no movimento de 30 e também o resultado, né? Certo? O resultado que vai depor o presidente Washington Luiz e impedir que Júlio Prestes assuma o poder. E, claro, quem assume o poder no lugar deles? Getúlio Vargas, que era líder, né, convicto da Revolução de 30. Essa revolução, até entre aspas, já foi explicada por quê, né? Porque revolução ou movimento de 30, certo? Continuando, nós temos aqui agora as imagens, nós estamos vendo aqui o Getúlio Dornelles Vargas, né, o presidente Vargas, já na fase do governo do governo provisório, certo? Aqui está, olha, Vargas ao centro após a revolução entre aspas, ou movimento de 1930, que deu início à era que leva o nome dele, a Era Vargas, correto?
Aqui nós temos o cartaz da campanha anterior, que é a campanha de 29, na qual ele não conseguiu ser eleito devido à fraude. Quem foi eleito foi Júlio Prestes, que é o candidato de gabinete, né, de Washington Luiz. Washington Luiz que era carioca de origem, mas fez toda a sua vida lá dentro de São Paulo, né? Sua carreira política dentro de São Paulo, indicou um paulista para lhe suceder no lugar de um mineiro e deu toda aquela confusão que vai dar origem, de fato, a rigor, ao movimento de 30. Certo? Vamos lá. Então, nós estamos aqui com Vargas, vocês estão visualizando ele bem ao centro, né? E toda pessoa que aparece, geralmente as pessoas que aparecem no centro da imagem são pessoas extremamente importantes, né? A gente olha acho que é a grande ceia já, a última ceia de Leonardo da Vinci, e você vai ver, claro, Jesus bem no centro, bem no centro da mesa, né? Bem no centro do quadro também, cercado pelos apóstolos, correto? Então, geralmente foi centralizado aqui. Ele não parece uma pessoa de grande assim estampa, né? Não é uma pessoa de uma imagem de impacto, mas ele de certa maneira é considerado um gênio político, porque ele conseguiu permanecer no poder, num poder que havia envolvimento de inúmeros interesses desde 1930 até 1945. É por isso que esse período é chamado de Era Vargas, e vai ser um período que vai ter um grande impacto, em termos de modernização do Brasil no primeiro momento, certo? Vamos lá, continuando, apesar das críticas que se faz dele na sua fase ditatorial, que vai de 37 a 45. Continuando aqui, nós temos aqui época da história do Brasil, marcado por 3 períodos de governo de Getúlio Vargas. Nós temos a primeira fase dele, que é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, e é bastante complicado, porque o governo não era provisório? Era provisório. Por que ele durou 4 anos? É aí que a gente vai começar a discutir os porquês, né, desse governo provisório ter se estendido tanto, né, e foi uma fase assim confusa, que vai até resultar na Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo vai se revoltar contra o governo Vargas, principalmente porque São Paulo se sentia destituído, né, daquela fase da sua importância dentro do cenário político, e com isso eles reagiram querendo alguém que representasse os seus interesses, né? E Vargas na época ele só nomeava para governar São Paulo pessoas de sua confiança, né? Mas aí depois a gente vai ver que eles vão chegar no meio termo. Tá, nós temos essa fase aqui, que é a primeira fase, que é o governo provisório, vai de 30 a 34, provisório entre aspas, né? Que durou um bom tempo. Vamos lá. 2. A segunda fase, que é o governo constitucional, que vai de 34 a 37, certo? É por isso que eu quero explicar para vocês. Por que o governo provisório? É porque o governo provisório, quando Vargas depõe, na verdade Vargas e o exército, né, que dava apoio a Vargas, quando Vargas e os militares depuseram Washington Luiz, Vargas deu fim, aboliu a Constituição de 1891, suspendendo todas as garantias e direitos, e acumulou poderes, né, excepcionais para a época. Perfeito? É claro, ele acumulou esse poder, mas enquanto estava se elaborando o quê? Uma nova Constituição para o Brasil, para formar um governo constitucional. Só que pensava-se que esse governo provisório fosse um governo curto, um governo tampão. Mas não, ele foi prolongado até 1934. Foi quando surgiu a Constituição, né? A segunda Constituição do Brasil, a terceira Constituição do Brasil, a segunda da República, né? Certo? Aí sim vai ter início a fase do governo constitucional. Então, por isso, entenderam isso?
Então, na primeira fase, nós temos o governo provisório, enquanto não era elaborada a Constituição, a nova Constituição, que vai substituir a Constituição anterior de 1891. Então, certo, nós temos a primeira fase, que é o governo provisório, que vai de 30 a 34. Nós temos a segunda fase, que é o governo constitucional. Olha aqui, eleito indiretamente, quer dizer, o povo participou? Não. Quem vai eleger ele vai ser o próprio Congresso. Né? Certo? Por quê? Porque ele não tinha construído uma imagem ainda, né? de estadista, uma imagem popular. Então, como ele tinha muito prestígio junto com os políticos da época, junto com os personagens do Congresso, ele conseguiu ser eleito. É claro que essa eleição foi feita de forma direta, mas o governo era um governo constitucional, né? Houve uma malandragem aqui, né? Porque no governo constitucional, de acordo com a Constituição, ele teria que ser eleito pelo povo, mas aqui não, ele foi eleito pelo Congresso, tá? É o Congresso Nacional, tá? E esse governo vai de 1934 até 1937, certo? Em 1937, ele teria que promover as eleições, mas aí ele não vai promover as eleições. Ele vai dar um golpe de Estado em 1937, e esse golpe de Estado vai resultar numa nova fase da Era Vargas, que vai ser chamada de Estado Novo, onde ele vai elaborar uma nova Constituição que foi baseada na Constituição da Polônia, por isso que ela vai ser chamada de polaca, e essa fase vai ser a fase ditatorial de Vargas, né? Bem assim, aproximando um nacionalismo muito próximo ao nacionalismo de Mussolini, e até se aproximando ideologicamente do nacionalismo também do Hitler, da Alemanha nazista, né? Mas calma lá, não com o mesmo terror, não com a mesma ênfase. O nacionalismo de Vargas não era um nacionalismo nazista, nem tão extremamente fascista, mas era um nacionalismo populista, vamos dizer assim, né? Correto? E o conceito de populismo nós vamos discutir mais adiante, que não dá para falar agora. Então tá, nós temos 3 fases dentro da Era Vargas: a fase do governo provisório, a fase do governo constitucional e a fase do Estado Novo, que vai de 37 a 45. Aí no final da Segunda Guerra acaba a Era Vargas. Ele não volta mais? Volta. Quando ele vai voltar já na fase da democracia populista, né, que vai de... Deixa eu voltar aqui. Que vai de 46 até 64, né, quando vai ocorrer o golpe militar. Perfeito? Vamos lá. Que vai ser chamado de revolução, mas foi um golpe de Estado, tá bom? Então entendemos isso, né? Quantas fases tem o governo Vargas? 3. Quais são elas? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, tá certo? Dentro desse período aqui, que vai de 1930 até 1945. Tá entendido isso, gente? Beleza? Então vamos lá, continuando. Aí nós temos a outra fase aqui, né? Já, olha aqui, que vai de 1952 até 1954, certo? Por que só esse pouco tempo? Por que não 4 anos? É porque, meus amigos, bem aqui, em agosto de 54, nosso querido presidente Vargas, Getúlio Vargas, vai se suicidar. Perfeito? Ele vai suicidar e segundo as fontes da época e posteriores também, ao que parece, o suicídio dele impediu que houvesse um golpe de Estado na época que tomasse o poder, né, e acabasse com a democracia naquele período. Ele retardou o golpe de Estado em 10 anos. Então o suicídio dele vai provocar um retardamento do golpe que talvez ocorresse em 54, vai ocorrer apenas em março de 64, em 1º de março de 64, oficialmente, né, mas ocorre durante o dia.
o dia 31 de março, mas é meio complicado. Não, 1º de abril ou 31 de março, mas é meio complicado falar disso agora. Né, porque é outro assunto, e então a gente vai devagar sobre ele depois, certo? Então, na fase de 1952 a 54, nós temos a eleição de Vargas, eleito diretamente pelo voto popular. Por quê? Porque ele já tinha construído uma imagem positiva durante o período que ele ficou no poder, certo? Perfeito? Vamos continuar aqui. Então nós temos a era Vargas, mais esse curto período aqui que é da fase democrática dele, democrática populista, né? Certo? Vamos continuar. Tá, agora sim vamos dar início ao governo provisório de Vargas, que vai de 1930 a 34. Nós entendemos que era o provisório entre aspas, né? Porque durou um bom tempo aqui, e nós já vimos por quê. Vamos lá. A 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas recebeu o poder e anunciou a formação de um governo provisório. Até aí perfeito. Tá. Só que esse provisório ninguém sabia que ele ia ficar todo o tempo. Houve a destituição dos governadores estaduais, claro. Quando ele assumiu o poder, ele, acompanhado das forças militares, principalmente o exército, depuseram o presidente Washington Luiz. Na verdade, tiraram ele do Palácio do Catete, né? Ele foi tirado do Palácio do Catete, que era da capital da época, do Rio de Janeiro, e quem assume é Getúlio Vargas. Quando ele assume o poder a nível federal. Acontece que ele não tinha o apoio dos governadores estaduais. E os governadores estaduais tinham muito poder para organizar um movimento contra-revolucionário que depusesse Vargas, porque os governadores naquela época controlavam as polícias, tinham muitas milícias de serviço, tinham apoio dos coronéis. Então seria muito arriscado Vargas deixar esses governadores, esses senhores de terra, controlando o poder a nível regional. Era preciso tirá-los do poder. E para isso o que ele faz? Ele suspende, ele aboliu a Constituição de 1891, que foi a segunda Constituição brasileira e a primeira da República, e durante a fase excepcional do governo provisório, ele substitui esses governadores estaduais por interventores que iam representar os interesses dele, porque eram pessoas da confiança dele, certo? Na maioria, tenentes ou ex-tenentes, na verdade, né? Eram aqui, sempre vocês lembram do movimento tenentista, né? Esse movimento tenentista ele vai começar em 22, ele vai arrefecer, ele vai diminuir, vai meio que se esgotar em 27, mas ele permanece ativo até 1930. Tanto permanece ativo que foram os tenentes que deram início, né, que deram apoio ao movimento militar que vai apoiar Vargas, né, durante o processo da Revolução de 30, ou do movimento de 30. Claro que esses tenentes vão ser liderados por quem? Vão ser liderados ou organizados por um sujeito chamado Oswaldo Aranha, que era civil, mas que tinha muito apelo com os militares, né? Certo? Lá do Rio Grande do Sul, tá? Porque o movimento tenentista é um movimento sulista, nesse momento que inicia aqui. Quem ia liderar esse movimento foi convidado para liderar esse movimento por Oswaldo Aranha, foi o Luiz Carlos Prestes, mas o Carlos Prestes não quis, ele declinou por achar que era um movimento da burguesia, um movimento burguês, né, que só para substituir uma oligarquia por outra, então ele não levou a sério, tá certo? Então tá, houve a destituição, os governadores estaduais foram removidos do poder, certo? E substituídos por interventores. Repara só, ele acabou com a Constituição de 1891, aboliu a Constituição, suspendeu os direitos e garantias daquela Constituição, acabou com aquela estrutura eleitoral que era a política café com leite, a política dos governadores, e também vai interferir no coronelismo, né? O poder dos coronéis. De que forma? Fechando o Congresso,
fechando as câmaras estaduais e fechando também as câmaras municipais. Ou seja, e centralizando todo o poder na figura dele. Então Vargas vai o quê? Vai centralizar o poder político, né, controlando tanto o poder executivo como o poder legislativo, né? Para que serve o poder legislativo? É o poder que cria as leis que regem a nação, correto? Que regem a nação, no caso a nação brasileira. Beleza? Então tá, continuando aqui, vamos lá. O governo provisório assumiu uma posição de forte centralismo, ou seja, o que é centralizar o poder? É concentrar o poder, correto? Quem vai concentrar o poder? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai concentrar o poder. Por quê? Porque ele precisa, né, reduzir o poder que os governadores possuíam. Porque os governos do estado possuem muita autonomia. Então ele precisava, como se pode dizer, limitar o poder dos senhores de terra. E para fazer isso, ele precisava centralizar o poder. Ele centralizou o poder de que forma? Através dos interventores. Por exemplo, aqui no Pará, nós tínhamos aqui o Partido Republicano Paraense. Partido Republicano do Pará. A sede do governo do Partido Republicano aqui no Pará era onde era o colégio, deixa eu me lembrar, o Instituto de Educação do Pará, é o IEP, onde era o antigo IEP. Você lembra do IEP? Pois é, ali que era a sede do Partido Republicano, aquele prédio bonito, antigo, né? Em estilo assim Art Nouveau, assim, parece, né? Se eu não me engano. Não sei se a arquitetura, não sei se é neoclássico ou Art Nouveau, mas acho que é um pouco dos dois, nem sei. Perguntar para um arquiteto, né? Certo? Então, o que acontecia? Aqui no Pará, por exemplo, foi nomeado também um tenente interventor. Quem foi o tenente interventor? O Magalhães Barata. Então vamos ter a era Vargas em termos nacionais, e aqui em termos estaduais nós vamos ter a era Magalhães Barata. Inclusive é nome de uma escola que fica ali no Telégrafo. Muito legal o pessoal ali daquela escola, viu? Pode ter certeza, excelentes professores. Perfeito? Então tá. Então nós temos a centralização política do poder através de quem? Dos interventores que vão assumir o governo do Estado. O que é centralizar? É concentrar ou desconcentrar o poder? Concentrar o poder, perfeito? Mas que tipo de poder ele vai concentrar? O poder político, perfeito? Está escrito aqui, ok? E com isso vamos ter claro, se nós temos uma centralização política, nós temos que ter também uma centralização econômica. Vocês lembram? Nós vamos ter o intervencionismo do Estado na economia. Como assim? Vocês lembram que na república que se dizia liberal, que era a república dos cafeicultores, todos os recursos que eram arrecadados, né, pelo governo eram aplicados onde? Eram aplicados no investimento na produção de café. Então, na verdade, as pessoas usavam o poder político, né, que eles chamam isso de patrimonialismo, usavam o poder político para resolver os seus interesses privados. Isso que a gente chama de patrimonialismo. É quando você usa a coisa pública não em prol da sociedade, não em favor da sociedade, mas em favor dos seus próprios interesses. Então os interesses dos cafeicultores é investir na cafeicultura. Eles não investiam em saneamento, eles não investiam em educação, malmente investiam na polícia, né, que é uma forma de garantir o seu poder e propriedade, certo? Então nós vamos ter o intervencionismo estatal, o governo federal intervindo na economia. De que forma ele vai interferir na economia? Através de um nacionalismo, porque Vargas vai adotar uma política nacionalista, né? Criar uma identidade nacionalista, através de um nacionalismo econômico. Tá? Olha, esse conceito de nacionalismo é bem complicado. A gente vai discutir ele mais à frente, quando nós formos ver a parte
da era Vargas, dentro da era Vargas, o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Mas esse conceito, como é um conceito extremamente complexo, não dá para abordar agora, tá? Mas, claro, se o nacionalismo é um nacionalismo econômico, o que vai ocorrer aqui, meus queridos? Hein? O que vai ocorrer nesse nacionalismo econômico? Ele vai usar os recursos do Estado, ou seja, os recursos do governo, para industrializar o Brasil, perfeito? Para incentivar a industrialização brasileira. Porque se nós formos lembrar, apesar de termos uma pequena industrialização, boa parte dos produtos manufaturados, né, dos produtos das mercadorias, eram importadas. Então esse dinheiro não ficava no Brasil, esse dinheiro ia para quem produzia lá fora. Então a ideia dele era estimular a produção nacional, o mercado nacional, criando indústrias nacionais. E muitos cafeicultores que estavam falidos ou que estavam com problemas, ou que tinham capitais de reserva, investiram também seu capital nessa industrialização. É claro que com incentivo do governo federal. Entenderam? Então nós vamos ter uma mudança interessante para o Brasil. Não vai ser uma mudança na hora que a indústria não vai surgir assim magicamente ali em 1930 mesmo, não. Ela vai ser um processo de construção. Essa indústria vai se desenvolver principalmente a partir de 30, que é a indústria nacional, certo? Mas olha só, ela vai se desenvolver a partir de 1930 e vai ser um longo processo que vai conviver com a agricultura. Por que conviver com a agricultura? Porque o café ainda continua sendo o principal produto de exportação no Brasil. E vai ser o principal produto de exportação no Brasil até os anos 50. Por incrível que pareça. Então não era possível largar o café, né? Então nós temos o quê? Vai haver uma convivência entre a produção agrícola e a produção industrial. E então vamos ter o quê? Uma mudança, né? Nós vamos ter uma formação de Brasil agroindustrial. Perfeito? É claro que isso não vai ser de uma hora para outra, vai ser todo um processo, tá? Um processo que vai ser continuamente investido. Então a gente vai chamar esse processo de quê? De nacionalismo econômico, de valorização nacional. Por quê? Como é que era feito antes? Primeiro, as empresas vinham de fora, as empresas estrangeiras vinham, se instalavam no Brasil e controlavam a energia, controlavam o transporte, controlavam a rede bancária, e a gente chama hoje isso de multinacionais, né? E ao mesmo tempo as manufaturas eram feitas por empresas, boa parte estrangeiras. Agora não, agora nós vamos ter o incentivo do governo para que haja uma industrialização nacional. Ou seja, todo o dinheiro que você vai gastar, ao invés de você comprar um produto de fora, você vai comprar um produto nacional. Mas, e se o produto de fora for melhor do que o produto nacional? Simples. Aí sobretaxava os produtos externos, ou seja, os produtos importados, eles pagariam alta taxa de valores, alta tarifa alfandegária, e com isso o povo teria que consumir os produtos nacionais, que eram mais acessíveis, por serem mais econômicos, mais baratos, né? Correto? Entendido isso? Nós temos um nacionalismo econômico aqui, perfeito? Aí tá, que ao mesmo tempo que vai apoiar Vargas, né? Esses industriais aqui vão apoiar Vargas, porque Vargas também vai apoiar esse nacionalismo econômico aqui. E com isso, olha, se ele tem prestígio no poder econômico, é claro que vai ter prestígio político também. E assim os senhores de terra não tinham como reagir para tentar enfrentar o governo de Vargas. Perfeito? Muito interessante essa estratégia. Vamos lá. É uma estratégia, é claro, que vai valorizar o mercado nacional, mas ao mesmo tempo vai manter Vargas no poder, né? Então tinha uma dupla intencionalidade aí. Ok, continuando aqui, nós vamos ter, aí sim,
O que aconteceu aqui? A revolta constitucionalista de 1932 foi o seguinte: quando Vargas assume o poder, é, o que acontece? Ele nomeia interventores para os estados. Só que ele não nomeava os interventores que os paulistas queriam, tá certo? Eles queriam uma broderagem lá, queriam nomear um interventor que, ao mesmo tempo, representasse os interesses dos cafeicultores paulistas. E, ao mesmo tempo, São Paulo estava muito ressentido com a perda de prestígio econômico dentro desse governo que se iniciava. Perfeito? Então, o que acontecia? Então, São Paulo vai primeiro organizar um movimento, esse movimento vai ser um movimento de elite, mas que depois vai tomar assim, uma proporção regional, ou seja, que vai envolver o regionalismo paulista, e nós vamos ter uma revolta constitucionalista de 1982 aqui. Essa revolta vai durar só 2 meses, mas ela vai ser, Vargas, inclusive, vai ganhar essa revolta, mas ao mesmo tempo vai ter que ceder politicamente. Ele faz concessões. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. O governo sofreu uma dura reação de São Paulo, né? Por quê? Porque Vargas começou o governo e foi ficando. E onde é que está? Sim, esse governo não vai acabar mais, não, esse governo provisório. Nós queremos uma Constituição. Nós queremos uma Constituição que possamos ter eleições, né, para, claro, eleger um novo governante nacional. Entenderam isso? Então eles queriam uma Constituição, uma nova Constituição, já que a de 1891 já não valia mais. Certo? Esse vai ser o pretexto para dar início a essa revolta aqui em São Paulo. Mas, na verdade, a intenção não era só do regionalista, a intenção era econômica, era pressionar o governo, né, a fazer concessões à elite paulista, né, que ainda tinha muito poder econômico, e Vargas não podia ficar sem o apoio dos paulistas, né, também, né, porque o poder econômico interfere no poder político. Vamos lá. O governo sofreu uma dura reação de São Paulo, né, a campanha que é a campanha constitucionalista, queria uma nova Constituição, a campanha radicalizou-se, levando à revolta constitucionalista, que eclodiu, ou seja, que teve início em julho de 1932. Então vamos contar aqui no dedo: julho e agosto de 1932, com conflitos armados em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo tinha o apoio do Exército? Não, do Exército eles não tinham apoio. Então como é que eles se armaram? Eles primeiro pegaram as armas que existiam na polícia e distribuíram entre a população, né? Inclusive, eles deram início após a morte de 4 estudantes. Bom, 4 estudantes não é bem o termo, porque a maioria tinha uma parte. A maioria, só um deles era menor de idade, o resto era tudo na faixa dos quase 30 anos já. Conflitos armados em São Paulo, que se pôs em guerra contra o governo federal, certo? Inclusive vai surgir a matraca, né? Porque os paulistas não tinham bala para colocar na metralhadora, e tinha um instrumento chamado matraca que imitava a metralhadora. Então toda vez que eles queriam dizer que estavam gastando bala, eles rodavam a matraca, né, e faziam um som de metralhadora que assustava os inimigos, né, que era a tática deles para poupar bala, né, na época. Tá certo. Então tá. Aí, resultado, o conflito terminou em setembro com a derrota dos paulistas. Olha só, os paulistas foram derrotados, né? Não é interesse dos paulistas continuar a guerra, mas mostrar que eles estavam com brio para enfrentar o governo nacional. Embora os paulistas fossem derrotados, eles tiveram uma vitória. Por quê? Porque Vargas perdoou a dívida, né? Reduziu bastante a dívida dos cafeicultores, e ao mesmo tempo prometeu que haveria uma nova Constituição que vai ser terminada, que vai ser estabelecida ou promulgada, no caso, em 1934, certo? Vamos lá, continuando aqui. Foi instalada uma Assembleia Constituinte. Essa foi a vitória dos paulistas, né? Além do perdão de algumas dívidas, da redução de dívidas,
né, da elite cafeicultora, foi instalada uma Assembleia Constituinte. O que é que é uma Assembleia Constituinte? São os intelectuais que vão montar a Carta Magna, que é a lei maior que rege a nação, que rege o país, né, de onde deriva todas as leis, as seguintes leis, certo? Vai montar uma Assembleia Constituinte. A nova Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934. Olha só. Então o governo provisório termina quando? Em 1934. No dia 17, os deputados elegeram quem? Getúlio Vargas. Entenderam? Então a eleição não foi uma eleição direta, ou seja, não foi uma eleição popular, foi uma eleição indireta, né, através de quem? Do Congresso, dos deputados que apoiavam Getúlio, né? Então Getúlio Vargas fez essa manobra, na verdade, né? Ele fez essa concessão, mas, ou seja, ele deu um autogolpe, mas para poder continuar no poder, entenderam? Então, em 34, para a presidência da República. Então, o governo dele vai começar em 30, que é o governo provisório. Em 34 começa a fase dele, que é a fase constitucional, onde ele foi eleito direto ou indiretamente? Indiretamente, né, através dos deputados do Congresso Nacional. Perfeito? Então tá, gente, com isso nós encerramos a aula de agora, certo? Grande abraço para vocês, até o próximo assunto. Abraço.